Outra coisa que é possível fazer é limpeza de dados. Como assim? Porque às vezes, para analisar muitos dados, quando você tem uma planilha enorme, como essa aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ela tem um monte de dado, porém, nem sempre todos os dados são úteis. Algumas dessas colunas, por exemplo, são vazias. Então pode ser que seja ruim analisar essas colunas vazias. Né, tem várias aqui. Tem alguns dados que só poluem, e aí acaba confundindo o nosso sistema. A gente tem que controlar o tipo de dado que a gente vai usar para poder fazer uma boa análise. Então tem o processo de limpeza de dados. É um processo difícil, eu teria que analisar, ver aqui, apagar, um monte de coisas. A IA pode me ajudar com isso. Então eu vou fazer um teste no ChatGPT, utilizando uma planilha enorme, que eu peguei dados públicos, tá? São dados abertos, públicos. Nessa planilha eu tenho informações sobre presídios de Santa Catarina. São dados abertos, dá para baixar na internet, tranquilo. Ele tem 55 linhas, não são tantas, né, de 55 presídios, porém, tem centenas de colunas. É muita coluna, com muita informação. E algumas delas não tem nada. Né? Olha quantas informações estão vazias aqui. Algumas têm, não estão preenchidas totalmente. Então, né, vamos ver como a gente pode usar. E a IA pode me ajudar a limpar todos esses dados. Vamos no ChatGPT, vou carregar elas. Carregar do computador mesmo. E eu vou começar da mesma forma. Atue como cientista de dados especialista e me ajude a analisar essa planilha. E agora eu vou pedir para ele me ajudar, inclusive, ao que fazer com esses dados. Me dê sugestões de como manipular essas informações para um melhor resultado. Novamente ele carrega toda a planilha enorme aqui e começa a analisar. Se eu começasse botando mais informações sobre o que é, sobre presídios, Santa Catarina, ele já vai entendendo melhor também. Facilita para a ferramenta saber o que está falando, né? Se eu clicar no azul, eu posso ver o que está acontecendo. Está clicando, está selecionando algumas das colunas que ele acha mais importante. E que ele diz, ó, vou selecionar algumas dessas colunas para uma análise inicial e renomeá-las para facilitar a manipulação. Então ele pode renomear as colunas, algumas delas, para entender. Como eu estou deixando aqui muito aberto, pode ser bom ou pode ser ruim. Mas eu poderia direcionar um pouquinho mais. É o que eu vou fazer logo em seguida. Aqui ele também me sugere possibilidades. Uma análise descritiva, calcular estatísticas descritas como média, mediana, desvio padrão, explorar correlações, criar alguns gráficos em barra sobre a quantidade de presos, regime de cada estabelecimento. Então, várias coisas legais, clusterizar algumas características de cada unidade. E já ofereceu até alguns gráficos. Nesse gráfico enorme, ele mostra todos os presídios que estão ali listados pelo número de presos. Aqui em cima tem um índice. O laranja é regime fechado total, o amarelo é provisórios total e o preso regime semi-aberto. Temos o registro de todo mundo aqui. Mas é muito difícil de ver essa análise, né? Eu posso baixar ela, mas mesmo assim é um gráfico muito difícil de ser visto. E embaixo já faz algumas observações. É interessante que ele está fazendo algumas médias, mas ele não tirou, por exemplo, unidades. E no final aqui tem uma que é só unidade de monitoramento eletrônico domiciliar, que não é uma unidade prisional de fato, né? É sobre no estado inteiro. Mas nesse primeiro momento, ele botou tudo como média, ele não desconsiderou. Então, por isso tem que ficar ligado sobre o que usar aqui. Eu posso pedir para ele desconsiderar a UME, que não é uma unidade prisional. Primeira coisa que eu vou fazer é isso. Vocês viram como não dá para deixar a IA tomar conta de tudo e fazer tudo sozinha, porque ela vai tomar decisões erradas baseadas no que ela leu ali, interpretou e vai usar. Agora ele refez as tabelas, mas ainda assim é muito bagunçado, né? Então tem que começar a pensar como que eu vou usar, como que eu vou organizar esses dados para ser uma forma legal de ver e realmente tirar algum insight, né? Alguma coisa, uma informação tática que seja inteligente para poder usar. Eu vou falar, vamos fazer uma limpeza dos dados. Vamos fazer uma limpeza dos dados. Vamos excluir todas as colunas que tenham menos de 75% de linhas preenchidas. Isso vai facilitar para ele depois entender o que cada coisa é. Ele criou uma nova limpeza aqui e botou só 7 colunas. Naquelas centenas de colunas, ele fez aqui, ó, nome do estabelecimento, situação, presos provisórios total, preso regime fechado total, preso regime aberto total. Mas aqui ele ignorou, por exemplo, o dado se é feminino ou masculino. Eu vou ter que pedir para ele incorporar de novo. Eu avisei para ele que ele tirou a informação de quantidade de presos masculinos e femininos da planilha. Por favor, reintroduza essa informação. Ele vai buscar e vai readicionar. E vai criar as estatísticas todas de novo.
Isso tudo fica num banco, numa memória cache dele temporária, para ele entender o que está acontecendo. E o legal é que eu posso pedir para depois ele me reenviar esse documento, essa planilha nova, depois dessa limpeza de dados toda. Então não é só para ele entender. É para ele entender também, isso já vai ajudar, mas depois eu posso pegar essa planilha limpinha, arrumada. Pedir para ele enviar a planilha atualizada para download e ele vai mandar agora para mim. Vamos baixar e vamos testar, ver se está bom. Para ver, na primeira planilha, nós tínhamos na primeira linha 1.737 colunas. E agora nós temos 1.061. Então 700 colunas foram tiradas. Deixa eu dar uma aliviada na quantidade de informações. Depois de baixar o documento, eu vou começar agora a separar as unidades para conseguir fazer estatísticas mais detalhadas delas e regionalizadas. Mas antes disso, para ele não se confundir, se eu pedir muita coisa ao mesmo tempo, ele vai se confundir. Então, para ter certeza que ele está fazendo passo a passo, a gente vai passo a passo também. Liste para mim todas as unidades que estão representadas nesse documento. A minha ideia agora é que ele liste, que ele faça uma lista das unidades, para que depois eu separe elas em regiões do meu estado, de Santa Catarina, e depois eu crio gráficos específicos das regiões. Legal, ele começou a criar uma lista com todas as... Então, está criando aqui todas as unidades. Agora que eu tenho a lista feita com todas as unidades, eu vou pedir para criar grupos separando as unidades de acordo com as regiões dentro do estado. Tem o Vale do Itajaí, Meio Oeste, todos os outros aqui do estado. E ele automaticamente está criando um formato de tabela para exibição. Para finalizar, eu vou pedir para fazer uma tabela com os presídios do Vale do Itajaí. Faça um gráfico com as unidades do Vale do Itajaí, quantidade total de presos no regime fechado e a capacidade máxima da unidade. Eu tenho minha tabelinha. Olha que legal. Preço do regime fechado e a capacidade máxima. Em Blumenau não diz a capacidade máxima aqui, então ele não conseguiu achar. Porém já começa a ter um dado bem legal. Tem que ver por que não achou. Estava errado lá, né? Tem que descobrir essa informação. Eu vou até pedir para ele verificar de novo. Pedir para ele verificar, porque eu acho que está errado. Então, novamente, você não deve confiar totalmente. Está cada vez melhor essa ferramenta. Há poucos meses atrás não fazia nada disso. Agora já começa a fazer com algumas falhas. Isso vai ficar melhor. Quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente vai estar melhor ainda. Novas versões do modelo vão estar melhor ainda. Então teste e valide sempre. Aqui está dizendo que os dados estão assim mesmo, então tem que ver nos dados e você tem que sempre validar os dados, né? E aí é legal na sua empresa você ver também. Que alguns tipos de análise não vão dar certo porque você precisa de um dado de um tal jeito, organizado de uma forma específica. Você verifica isso, organiza os dados e tenta de novo. Então é um exercício bem legal para fazer. Vai dizendo nos comentários se foi útil, se valeu a pena ver todo esse processo que a gente fez, se você vai fazer também nos seus dados. Comenta aí para mim.